Queridos, graça e paz, boa noite. Boa noite, irmãos. Então, não jantaram, né? Não jantaram. Chegar em casa, você come um cuscuz com ovo, carne seca, manteiguinha de garrafa, que o negócio melhora. Bom, eu gostaria de pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 8, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 36. Amém? João capítulo 8, a partir do versículo de número 21. Obrigado, reverendo. João 8, 21 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. De outra feita falou-lhes dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar mais um pouquinho? Vamos? Deus bendito e eterno, concordando com tudo aquilo que foi orado pelo pastor Aldenor, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença e rogamos que a tua graça, meu Deus, a tua misericórdia se estenda sobre a nossa vida. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, para recebermos a tua palavra da forma que bem lhe agrada. Nós te pedimos que saiamos daqui, meu Deus, mais praticantes do que aquilo que já somos, mais praticantes da tua palavra. Nos ensina nessa noite, nos fala com o teu poder, com a tua graça, que o teu Espírito age em nós, de maneira, papai querido, a gravar essa palavra no nosso coração e nas nossas práticas. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, em nome de Jesus. Você viu ali que a gente fez uma leitura bem extensa, nós lemos parte do sermão que Jesus referia quando estava conversando com os fariseus e demais judeus. Nessa ocasião, Jesus estava ensinando no templo. No templo havia um pátio mais exterior, que era chamado Pátio dos Gentios, depois um pátio mais interior, chamado Pátio das Mulheres. E Jesus estava pregando justamente ali lá no Pátio das Mulheres,
e próximo a um lugar onde haviam alguns cofres. Interessante que os gasofiláceos da época eram em forma de chifre, em forma de trombeta, né? E eram 13 cofres em forma de trombeta, onde as pessoas depositavam suas doações, né? E era um local que era próximo ao Sinédrio, então dali era muito fácil para que tivesse realmente aquela quantidade de fariseus próximos a Jesus, e também de judeus que estavam ali ouvindo a pregação de Jesus. E ele inicia esse sermão dele no templo, dizendo que ele é a luz do mundo. E nessa parte que nós lemos, ele dá testemunho de si, testemunho do Pai, fala sobre o juízo acerca dos fariseus, e é um juízo bem extremo, um juízo muito duro, um juízo assim que, né, se algum de nós tivéssemos que ouvir um juízo desse de Jesus, certamente iríamos chorar amargamente, né? E ele, falando a esses homens, aos judeus, e também falando aos fariseus que ali estavam, ele vai falar da sua missão redentora, ele fala da sua divindade. Quando ele diz, olha, eu sou, ele está falando daquele eu sou, o Yahvé, aquele nome que o judeu não poderia pronunciar, ele está falando da sua própria divindade, mas os fariseus não creram nessas palavras. Os fariseus não creram no sermão que Jesus proclamou. Os fariseus ouviram tudo isso e não creram. E nós lemos já no final do capítulo, no final da porção bíblica que nós lemos, que muitos judeus, apesar de muitos fariseus não darem ouvidos a essa palavra, muitos judeus ouviram essa palavra. Ouviram essa palavra e creram nessa palavra e creram no próprio Jesus. Eles creram no próprio Jesus. É o que diz o versículo de número 30. E nós vamos fazer uma exposição, uma breve exposição, a partir do versículo 30. Não se preocupe não, que não vai ser a partir do versículo 21 não, né? Senão a gente ia sair daqui meia-noite. Mas nós vamos começar a discorrer esse texto a partir do versículo 30, onde ele diz assim, né? Onde o evangelista João, e também apóstolo João, ele diz o seguinte, dizendo ele, Jesus dizendo essas coisas, muitos creram nele, muitos. Depois desse sermão, a Bíblia nos informa que muitos judeus creram nessa palavra que Jesus pregou. É interessante que esse vocábulo creram é derivado da palavra pistes, que você já deve ter ouvido, que significa fé. Aqueles homens receberam a fé salvadora. Aqueles homens entenderam o propósito de Deus, eles entenderam que Jesus era o Salvador. Eles entenderam qual era o propósito do Pai através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Eles entenderam que Jesus era Senhor e Salvador. Eles creram, eles receberam essa fé salvadora. E essa fé salvadora, ela só pode vir através dessa forma mesmo, que é o que Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir, a vontade de ouvir, o desejo de ouvir, a capacidade de ouvir as coisas de Deus, só pode vir pela pregação. E foi isso que Jesus fez. Jesus pregou e o poder daquela palavra entrou no coração daquele povo. E aquele povo entendeu o propósito de Jesus, entendeu que ele era vindo do Pai, que ele tinha vindo do Pai, que havia nele um propósito redentivo e que nele habitava a divindade. Ele é a própria divindade. Diante de tudo isso, queridos, muitas vezes a gente fala sobre a questão de um versículo mais à frente, né? Normalmente nós queremos lançar esse versículo sobre as pessoas que ainda não conhecem Jesus, dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa palavra Jesus dirigiu aos judeus que conheceram a Ele, aos judeus que creram nele, aos judeus que obtiveram a fé salvadora, que a obtiveram pela pura e simples graça. E nessa noite, queridos, essa palavra, pode ser que alguém aqui ainda não conheça Jesus, essa palavra é para você. Mas eu dirijo especialmente essa palavra àqueles que já conhecem, àqueles que já creram, àqueles que já receberam Jesus como Senhor,
aqueles que já entenderam o propósito redentivo em Cristo Jesus, aqueles que já entenderam que Jesus veio para salvar o perdido. Nessa noite Deus quer nos falar, nós que já conhecemos a palavra. Deus quer falar aos nossos corações verdades que Ele precisa tocar. Muitas verdades que estão encobertas no nosso coração, porque nós não queremos que as pessoas descubram nessas verdades, nessas coisas, Jesus deseja tocar, e foi justamente o que Ele fez com aqueles que creram. Essas pessoas creram nessa palavra, na palavra encarnada, porque foi o Verbo que se fez carne. E quando Jesus fala, Ele toca profundamente no nosso coração e toca em pontos que nós precisamos compreender. Aqueles homens, como disse o início do sermão, Jesus falando que Ele é a luz do mundo. Aquelas pessoas foram iluminadas pela graça de Deus, eles receberam luz sobre as suas vidas. E eles compreenderam o propósito do Senhor. Porque o próprio Jesus falou lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e é isso que Deus quer derramar sobre nós. Ele falou isso para pessoas que receberam essa palavra, para pessoas que entenderam o seu propósito, e nós já entendemos o propósito de Deus. Quem aqui entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Quem aqui entendeu que Jesus veio para salvar o que se havia perdido? Quem aqui entendeu que o propósito de Deus é um propósito eterno, é um propósito redentivo, é um propósito gracioso de nos salvar e de nos amar plenamente como jamais fomos amados por qualquer pessoa nessa terra? É por isso que nessa noite eu dirijo essa palavra principalmente a nós que cremos, porque nós precisamos entender. A partir desse texto, nós os que cremos precisamos entender como somos libertos, por intermédio de quem nós somos libertos e do que nós somos libertos. Jesus falou sobre essas coisas, de ser liberto a crentes, a pessoas que creram, a pessoas que receberam a palavra de Deus. E essa palavra é para nós. Claro que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas precisam conhecer a liberdade em Cristo. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos entender essa liberdade em Cristo também. O versículo 31 nos diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, gente que crê, essa palavra é dirigida para gente que crê. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós cremos, em primeiro lugar nós cremos, a fé salvadora nos alcança, a fé salvadora limpa o nosso coração, a fé salvadora nos dá a certeza de que agora nós estamos em Cristo. A fé salvadora nos dá a certeza do dia da nossa redenção, onde o Senhor se manifestará sobre as nuvens com grande poder e glória. Nós cremos nisso, e a fé salvadora nos dá essa certeza absoluta de que Jesus brevemente voltará. Mas Jesus falou aos que creram. Eu creio, você crê. Que mesmo, depois de crermos nele, nós precisamos permanecer na palavra dele. Crer ou ter fé é um passo inicial na caminhada cristã. Nós demos esse passo. Nós cremos. A graça nos alcançou. A revelação de quem é Cristo nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. E nós agora cremos nele, assim como aqueles judeus creram também. Lá no templo, quando Jesus pregou esse sermão. Mas essa fé que nós temos, essa fé salvadora que foi implantada no nosso coração por meio da graça, ela é só o primeiro passo para a nossa vida. Nós, no momento que cremos em Cristo, nós precisamos permanecer na palavra de Deus.
Nós precisamos permanecer nessa palavra. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela é expressa caminhando de acordo com a palavra, queridos. Não tem como viver uma fé verdadeira em Cristo. Não há como viver uma fé salvadora se nós não permanecermos nesta palavra. Só podemos viver a fé em Cristo se permanecermos nessa palavra. Amados, uma fé genuína, ela caminha na palavra. Ela ama a palavra, ela vive a palavra, ela sente sede pela palavra. Ela sente desejo de ler a palavra. Ela sente o desejo de esmiuçar essa palavra e compreendê-la. Uma fé verdadeira se orienta por práticas que estão dentro desta palavra. E elas se tornam então o cânon, ou a vara de medir, uma espécie de régua, que não pode ser ultrapassada e que também não pode ser omitida. Tem que ser exatamente do tamanho daquilo que essa palavra nos ensina. E nós precisamos permanecer nessa palavra. O nosso vínculo de submissão e a palavra, e de amor à palavra, precisa ser permanente, como diz esse texto. Nós precisamos permanecer, significa que nós precisamos ser permanentes nessa palavra. Nós precisamos viver uma vida contínua nessa palavra. Nós precisamos viver uma vida perseverante nessa palavra. E nós precisamos permanecer inalterados diante dessa palavra. Ou seja, nos moldes dessa palavra, de acordo com a palavra. Alguém que crê, se ele realmente tem uma fé genuína e verdadeira, ele permanece na palavra. E é importante nós entendermos que para permanecermos nessa palavra, nós precisamos ser preenchidos por ela. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Jeremias, profetizando acerca da nova aliança, ele diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem quer permanecer na palavra precisa ter essa palavra dentro do seu interior. A sua mente precisa ser cheia dessa palavra. Os seus pensamentos precisam ser repletos dessa palavra. Para permanecer nessa palavra, como Jesus disse, depois de haver crido nele, nós precisamos ter no nosso interior essa palavra escrita em nossos corações. Quando a gente pensa em escrever algo, você já pensa logo em papel, e o objeto mais simples para escrever é em lápis. Mas a palavra de Deus no nosso coração não pode ser como escrita em papel e lápis, amados. Quando você escreve alguma coisa em papel e escreve com lápis, basta um pingo d'água para borrar tudo que está escrito. Quando você escreve algo em papel com lápis, qualquer borracha, por mais simples que seja, pode apagar o que está escrito. Quantas vezes temos apagado do nosso coração a palavra que Deus tem gerado em nós? Quantas vezes temos apagado a palavra que está escrita por aquilo que não é a palavra de Deus, por aquilo que não é a verdade revelada em Cristo Jesus? Quando Deus escreveu essa palavra no nosso coração, é como se ela fosse escrita da mesma forma que em tábuas de pedra. É uma coisa gravada. Lembre-se que para você escrever alguma coisa em pedra, precisa ser entalhado. Precisa-se pegar uma talhadeira para a pedra, precisa-se pegar uma marreta, e aí você vai batendo naquela pedra e vai entalhando letra por letra, e cada uma daquelas letras ficam gravadas ali naquela pedra. Mas a água não tem poder para tirar, a borracha não tem poder para apagar, o vento não pode levar o material no qual foi escrito.
É assim que essa palavra deve estar no nosso coração, entalhada, gravada, tatuada dentro de nós. Deus nos chamou para que essa palavra esteja dentro de nós. Deus não quis simplesmente colocar a palavra aqui, diante de mim, diante de você. Mas Deus, por meio da nova aliança, colocou essa palavra escrita no nosso coração. Nós somos pergaminhos vivos, no qual está escrito a palavra de Deus. E nós, os que cremos, precisamos permanecer nessa palavra. Nada pode borrar essa palavra do nosso coração. Nada pode apagar o que está escrito no nosso coração. O vento não pode levar o material no qual foi gravado o que está escrito no nosso coração. Essa palavra tem que estar dentro de nós. E ela só vai estar dentro de nós se nós permanecermos nessa palavra. Não se deixe levar por novas doutrinas. Não se deixe levar por movimentos. Não se deixe levar por ajuntamentos. Mas permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Seja fiel a essa palavra. É muito importante que nós vivamos uma vida onde cópias falsas da palavra não se acheguem ao nosso coração. Hoje é a época de as coisas xing-ling, né? Tudo que não é verdadeiro, a gente fala que é xing-ling, né? A gente fala que é uma cópia falsificada, que veio de outro lugar e tal. E a gente não pode deixar essas cópias falsificadas daquilo que parece ser a palavra entrar no nosso coração, apagar aquilo que já está escrito, ou o vento levar aquilo que Deus gravou em nós. Permaneça na palavra. Os que creem precisam permanecer na palavra. Precisamos permanecer na palavra. O versículo ainda diz que se nós permanecermos nessa palavra, nós seremos verdadeiramente discípulos. Nós seremos verdadeiramente discípulos. Um discípulo, ele tem todo cuidado com aquilo que ele aprende, com o material didático que chega a ele, com o professor que o ensina. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, Paulo escreve aos irmãos da Galácia dizendo, olha, maravilhe-me, mas ficar maravilhado é a ideia de estar espantado. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Por quê? Porque lá eles sofriam a influência dos judaizantes. Gente que quer colocar talide, que é aquela manta que o sacerdote usa, quipar durante o culto, que quer usar menorá, que quer usar todo tipo de objeto judaico para dar uma ideia de espiritualidade no culto. A igreja da Galácia estava sofrendo uma influência tipo essa, só que era no sentido da circuncisão e do cumprimento da lei, da observância da lei, para que eles pudessem também ser salvos, ou seja, um acréscimo àquilo que Jesus fez na cruz. Não precisamos de nada disso, porque a cruz é o método pelo qual Deus salva o homem. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que um homem fosse salvo. A cruz é suficiente para a nossa salvação. E ele fala que essas pessoas passaram da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, Paulo vai se colocar nessa posição, ainda que nós mesmos, ainda que eu pregue alguma coisa que não é o evangelho, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, anátema. E é assim que nós devemos enxergar as inovações que as pessoas querem fazer no evangelho. É anátema. O papo é reto, irmãos. Quando alguém ensina para nós algo que não faz parte da palavra, tem que ser anátema, porque os que creem precisam permanecer
na palavra. Porque esses que permanecem na palavra, diz o texto, verdadeiramente serão meus discípulos. Só pode ser discípulo quem crê. Só pode ser discípulo quem permanece na palavra. Porque quem crê e permanece na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Discípulo vem da palavra grega matetai, que significa aquele que aprende através da instrução de um professor. O nosso professor é Cristo, é o Espírito Santo. E o nosso livro didático é a palavra de Deus, é a Bíblia. É ela que deve ensinar as nossas vidas. É por isso que um novo convertido não pode começar a ler qualquer tipo de livro. Ele tem que ler primeiro a palavra, ele tem que se fundamentar na palavra. Depois dele ter lido a Bíblia, depois dele entender os fundamentos da Bíblia através de um curso de discipulado, como que tem aqui na igreja, aí sim, ele deve, de maneira inteligente, perguntar para o seu pastor, pastor, eu posso ler esse livro? Esse livro aqui é de crente mesmo? Aí sim, aí você, né? A pessoa que vai orientar falando, pode ler. Agora, esse aqui você não deve ler, porque esse aqui tem contaminação. Aqui não, esse livro não permanece na palavra. Não é livro de discípulo, não é livro de quem crê. Porque quem crê, crê na palavra. E quem é discípulo, crê e permanece na palavra. Então, o discípulo é aquele que aprende através de uma instrução do seu professor, é um aluno, é um aprendiz. E o verdadeiro discípulo é aquele que, depois de ser salvo pela graça mediante a fé, ele permanece na verdadeira instrução que procede da palavra. O verdadeiro discípulo aprende da palavra. Mas ser discípulo não é simplesmente crer, não é simplesmente permanecer na palavra. É preciso algo mais. É preciso entender quais os custos de um discipulado. Ser discípulo não é só acompanhar o pastor Aldenor e os outros irmãos que ministram o discipulado aqui e ir para a salinha, não, irmãos. Não é só isso, vai além disso. Um discípulo, ele precisa saber o custo de um discipulado. E um discipulado não é barato. Um discipulado, conforme diz Lucas, capítulo 14, verso 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discipulado custa tudo, tudo. Ser discípulo de Cristo vai te custar tudo. Pode custar o seu emprego, pode custar a sua vida, pode custar a sua casa, o seu carro, pode custar um filho seu, pode custar a sua própria vida. Porque um discipulado custa tudo. Só é discípulo quem renuncia a tudo quanto tem. Um homem que crê, um homem que é alcançado pela fé salvadora, uma mulher que é alcançada pela fé salvadora, ele precisa, além de crer, precisa permanecer na palavra. Ele precisa ser discípulo. E ele precisa entender que esse discipulado pode lhe custar até a própria vida. É o que o Calênio falou aqui. Ele está indo para um lugar que fica próximo a uma fronteira, no país que é o segundo maior país em perseguição a cristãos. E o discipulado dele, a palavra que ele vai pregar, o amor que ele dedica às pessoas pode custar a própria vida dele e a vida de sua esposa. Quem está disposto a ser discípulo? Você tem coragem de ser discípulo de Cristo? Você tem coragem de entregar tudo quanto você tem? Se Deus te pedir tudo quanto você tem para você segui-lo, se Cristo pedir para eu entregar tudo, eu vou fazer como o jovem rico ou eu vou fazer como Pedro? Vou largar as redes e seguir a Jesus para me tornar um pescador de almas? Ou eu vou fazer como o jovem rico que já começa dizendo, eu tenho cumprido toda a lei, mas nunca amou a Deus. Ele pode ter cumprido outros mandamentos, mas amar a Deus não, porque senão ele teria seguido Jesus.
Quem ama a Deus segue Jesus. Quem não ama a Deus vai seguir Jesus? Mas o discipulado implica em entregar tudo. Quem crê precisa permanecer na palavra, precisa ser um discípulo e um discípulo maduro que sabe o custo de servir a Jesus. O custo é tudo quanto eu tenho, é tudo quanto vocês têm. Mas aí o evangelho é radical. Sim, o evangelho é radical. O evangelho, ele é radical. O evangelho é mudança de direção. Converter-se significa literalmente aquilo que você faz quando você vai pegar um retorno. Você está dirigindo aqui, dá seta, tem uns que não dão seta, né? Sempre tem uns que não dão seta. Você, irmão, Deus está falando com você. Começa a dar seta na hora de virar, viu? É bom você dar seta, porque tem uns aí que parece que tirou carteira via internet. Já tem carteira via internet? Porque deve ter, porque tem uns que não dão seta. Converter-se é isso, você está andando numa direção, dá seta, olha no retrovisor, né? Tem uns que dão seta, mas não olha no retrovisor. Sai da faixa da direita e... Já passou por isso, pastor Adenor? Oh, meu Deus, né? Só a graça de Cristo. Então, você está indo, pega o seu retorno, está andando numa direção e vai para outra. Custa tudo, custa uma mudança de direção. Conversão é uma coisa radical. É estar andando numa direção e passar a andar em outra. É estar andando em direção ao inferno e, de repente, fazer uma volta e começar a se dirigir ao céu. O evangelho, ele é radical, ele não é uma coisa para você fazer metade aqui, metade ali. Não, ele é radical. Jesus disse que um discipulado custa tudo, ser discípulo custa tudo, absolutamente tudo. Precisamos renunciar a tudo. Jesus quer que eu entregue tudo, quer que você entregue tudo, que você entregue toda a sua vida, que você se renda a Ele de forma completa, que você se proste diante dEle, reconhecendo a glória dEle, o poder dEle, o favor dEle, o amor dEle em te alcançar, em me alcançar. Mas Ele exige tudo. Absolutamente tudo. É por isso que a palavra utilizada para nós servos, que tem gente que quer amenizar, é a palavra doulos, que significa escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo segue certinho as ordens do seu dono. E na cultura judaica, um filho também obedecia em tudo o seu pai. Então não tem para onde correr. Sendo filho ou sendo servo, a nossa vida precisa ser submissa a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele exige tudo. Jesus quer que você entregue tudo nessa noite. Que você entregue o seu serviço, entregue sua vida, os seus filhos, o seu avô, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o vizinho que está te perturbando, a pessoa que te persegue, o seu professor que faz de tudo para te reprovar. Porque o evangelho é renunciar absolutamente tudo e colocar tudo nas mãos de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. O hino 295 do cantor cristão, que é o Inário Batista, ele tem um hino muito intrigante, que muitas vezes nós não percebemos o que estamos cantando. Ele diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Está pronto para fazer isso? Está pronto para fazer isso? Você faz ideia da verdade profunda que você está dizendo acerca da sua vida? Que você vai entregar tudo a Cristo. Que você vai deixar tudo, até aquilo que você mais ama, aquilo que você tem colocado num altar de idolatria, porque nós temos um coração idólatra, irmãos.
uma coisa ou outra, todos aqui idolatram. Pode ser seu carro, pode ser sua chuteira Nike, pode ser o seu time de futebol, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser seu neto, pode ser o orgulho denominacional de você adorar o nome da sua igreja. E eu passei por isso porque eu era um fervoroso defensor dos batistas, como se os batistas não errassem. Eu já fui assim. Hoje talvez tenham outras coisas no meu coração que estejam num altar de idolatria, porque o coração do ser humano é um altar idólatra. Que se não tiver Cristo e não estiver submisso à palavra, a gente idolatra as coisas sem perceber que está idolatrando. O nosso coração nos trai, os nossos desejos, as nossas vontades nos traem. E nós precisamos nos submeter completamente, permanecer nessa palavra. Porque nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Absolutamente tudo. Ele exige tudo. Discipulado custa tudo. Crer, permanecer na palavra, ser discípulo que entrega absolutamente tudo ao Senhor. Nós precisamos viver assim. Versículo 32 diz: depois de você crer, depois de você permanecer na palavra, depois de você ser discípulo, que entende o custo de um discipulado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém conhece liberdade sem crer em Cristo. Ninguém conhece liberdade sem permanecer à palavra. Ninguém conhece liberdade sem ser discípulo. É por isso que às vezes muitas pessoas ficam 5, 10, 15 anos pedindo oração pela mesma coisa, com problemas que se prolongam por anos, porque ainda não entenderam que precisam crer verdadeiramente em Cristo, que precisam permanecer na palavra, e precisam ser discípulos maduros que sabem o custo do seu discipulado. Quando esses três elementos estão juntos, nós conhecemos a verdade redentora de Cristo, nós conhecemos a verdade salvadora de Cristo, e aí o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não quer dizer que você não vai pecar, mas você não vai viver uma vida tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, todo dia. Isso muda, porque nós já não nos submetemos a essa natureza pecaminosa de forma total como nós estávamos no mundo. Mas agora nós temos força para nos desvencilhar do pecado, para vencer as tentações, para servir a Cristo verdadeiramente. Então, depois de ser salvo pela graça, depois de permanecer na palavra, depois de ser um verdadeiro discípulo, nós somos tirados do domínio do pecado. E Jesus explica a todos ali reunidos qual é a liberdade que ele estava dando para eles. Só que os fariseus não entenderam, eles achavam o seguinte: por ser descendência de Abraão e ter as promessas de Abraão, eu já sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tocar o rebu, eu posso fazer qualquer coisa. Porque eu já estou salvo, porque eu tenho a descendência de Abraão. E tem muita gente que pensa isso. E aí tem uns que vão dizer assim: não, eu creio que não se perde a salvação. E por isso eu estou no mundo, mas eu sou um eleito. Mas um eleito tem que dar fruto. Um eleito é eleito, e ele demonstra que é eleito com as suas atitudes e com a sua vida. Um eleito jamais vai ficar no mundo. Um eleito, né? Como muitos dizem, jamais vai estar no mundo do pecado, vai estar fora da igreja, vai dizer que é desigrejado. Um eleito vai se submeter à palavra. Um eleito vai saber o custo do discipulado. Um eleito vai saber, vai ser alcançado pela graça e vai sentir necessidade de estar com os irmãos. Um eleito vai viver uma vida santa, porque se somos eleitos, a própria carta aos Efésios vai dizer que fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Um eleito não vai viver numa vida de pecado, como alguns querem dizer.
Eu sou eleito, então eu vivo do jeito que eu quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E eu falo logo, ó, você não é eleito, não. Se você fosse eleito, você estava na igreja. Se você fosse eleito, você estava na casa do Senhor. Se você fosse eleito, como você diz, você se submeteria à palavra de Deus, porque quem é eleito é escravo de Cristo, não é escravo do mundo. E talvez você tenha que lidar com algum eleito, e talvez seja por isso que nós estamos chegando com essa palavra ao seu coração. Se essa pessoa diz que ela é eleita, mas está lá com 4, 5 amantes, ele se esqueceu que um eleito, ele tem que ser santo e irrepreensível, como diz a epístola aos Efésios. Então quem vive no pecado não é eleito. E aí, Cristo vai explicar para eles o que é liberdade e o que é servidão. Eles não entendiam. Eles achavam que por ser descendência já estava salvo. E Jesus vai dizer assim, olha, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, o escravo do pecado. Jesus acaba de dizer para aqueles homens que essa vida de pecado que eles vivem sem reconhecer a Cristo, tem os conduzido à servidão, tem os conduzido a uma vida que os impede de se apresentarem, de se apresentarem diante de Deus, porque o único elo do homem com o Deus Criador é Jesus Cristo, e se eu viver uma vida de pecado, eu não tenho como ter essa ponte, esse elo de ligação, para eu conhecer ao Deus Todo-Poderoso. A escravidão do pecado, ou a servidão do pecado, nos impede de sermos discípulos verdadeiros. Aqueles fariseus não poderiam ser discípulos verdadeiros, mas os que creram poderiam ser discípulos verdadeiros. E Jesus está falando sobre essa escravidão, sobre ser liberto do domínio do pecado, que vai mostrar justamente o ensino de Paulo. O ensino de Paulo em Romanos é o mais puro evangelho. Não há contradições entre os evangelhos e Romanos. Romanos é o mais puro evangelho. Romanos 6, 17 e 18 diz assim, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina, ou seja, obedeceram à palavra, a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Um homem é livre quando ele sai da escravidão do pecado, é quando ele crê, é quando ele permanece na palavra, é quando ele se torna um discípulo maduro que sabe o custo do seu discipulado. Esse homem, ele é livre. Essa mulher passa a ser, então, uma mulher livre. Paulo ainda fala da nossa situação de morte espiritual, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o rumo do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o guia de quem está no mundo é o inimigo das nossas almas, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, não é um pouco de misericórdia, não é muita misericórdia, mas é uma riqueza de misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, não é um amor pequeno, não é um amor médio, não é um amor mais ou menos, não é um amor sujeito a circunstâncias, mas é um grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados. Se você lembrar da pior coisa que você fez antes de conhecer a Jesus, Jesus já te amava de uma maneira profunda e grande, de tal forma que ele, sendo rico em misericórdia, ele alcançou a sua vida e a minha vida.
É isso que o Senhor fez por nós. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não somos deste mundo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma promessa da eternidade com o Senhor. Nós estamos aqui, mas também o nosso coração e a nossa mente, quando permanecemos na palavra, quando somos discípulos, quando cremos nele, nós estamos aqui, mas também estamos lá, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas de Deus, pensando no amor de Cristo por nós. Era sobre essa libertação que Jesus está falando, sobre ser escravo do pecado. E o versículo 35 e 36, para encerrarmos, diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer escravo, irmãos, naquele tempo poderia ser vendido, trocado por bens, trocado por outro escravo, poderia ser banido do lugar onde ele morava, poderia ser morto de uma forma cruel. O escravo poderia ser arrancado da presença de seu senhor. Um escravo não goza do amor de seu senhor. Um escravo não goza da comunhão com seu senhor. E era isso que Jesus estava explicando para aqueles homens, para aqueles fariseus e também para aqueles homens que creram nele. Mas o filho fica para sempre na casa de seu pai. O filho fica sempre na casa de seu pai. Porque um filho, ele desfruta da comunhão do pai, ele desfruta do amor do pai, ele desfruta da atenção do seu pai, que também é seu senhor. E os escravos do pecado, eles não permanecem na casa do pai. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não permanecem na casa do pai. Vocês estão lá, mandam no templo, os saduceus são os que comandam, é a elite religiosa, vocês são a elite da parte da instrução, da parte de prestar culto. Mas, se vocês não crerem em mim, se vocês não permanecerem na minha palavra, se vocês não forem discípulos que sabem o custo do discipulado, vocês não permanecem na minha casa. Salmo, capítulo 1, verso 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na eternidade isso vai ser cumprido totalmente. Somente os justos permanecerão na congregação junto com o Senhor. E aqueles que não forem salvos, nunca mais se achegarão à presença de Deus. Mas quando uma pessoa, queridos, recebe Cristo pela fé, quando ela permanece com o coração fiel à palavra, sem deixar que impurezas que eu estou falando, são essas heresias que a gente vê por aí, né? E eu espero que vocês não vejam no YouTube. Espero, sinceramente, que não vejam. Mas aqueles que permanecem na palavra, recebem a Cristo pela fé, permanecem na palavra e tornam-se um verdadeiro discípulo, conhecendo a verdade de que o próprio Jesus veio nos libertar do pecado. Esses verdadeiramente serão livres. Estes verdadeiramente serão, absolutamente serão livres da escravidão do pecado. Nada, amados, nada, absolutamente nada, pode escravizar aqueles que foram postos em liberdade pelo poder do sangue de Jesus. Nada, absolutamente nada pode escravizar aqueles que foram postos em liberdade, porque eles já não estão mais debaixo do domínio do pecado. Nós pecamos,
mas não vivemos mais debaixo do domínio do pecado, inclusive para a condenação. Aqueles que foram libertos por Cristo já não são mais escravos, porque fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder salvador de Cristo Jesus em nossas vidas. Nessa noite, nós, os que cremos, precisamos não somente crer, mas permanecer nessa palavra. Porque quando permanecemos nessa palavra, após crermos, verdadeiramente somos discípulos que sabem o custo de um discipulado e que verdadeiramente foram libertos do domínio do pecado para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Essa liberdade é tão boa que Cristo te dá a liberdade de não ser mais escravo do pecado e de um dia poder estar juntamente com Ele na glória, irmãos. Tem um corinho que diz bem assim: você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já parou para imaginar? Você já parou para pensar tudo que nós vamos desfrutar quando estivermos na eternidade com o Senhor? Sabe qual é o nosso problema? A gente para pensar o que a gente vai fazer de comida amanhã, como que o nosso chefe vai estar, se o modelo vai estar tranquilo ou não. Se o pregador vai me dar uma chibatada ou não no culto. A gente se preocupa com isso. A gente se preocupa se vai dar para pagar o IPVA, o IPTU, principalmente que vai começar o ano. Mas você já parou, esqueceu tudo isso em algum momento da sua vida para pensar como vai ser glorioso nós estarmos com o Senhor eternamente? Porque foi para isso que Ele nos libertou, para estar com Ele na eternidade. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Não deixe a palavra de Deus ser manchada, borrada, apagada ou voar do seu coração. Se mantenha nela. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.